a trabalhar por conta, a querer empreender? Ou tem outros exemplos mais velhos que você? Assim, contando minha mãe, meu pai, meus irmãos, eu fui a primeira. Né, eu fui. A primeira não, meu irmão sempre teve também aquela questão de querer trabalhar por conta própria, comprou um carrinho de churrasco, trabalhou sozinho. Agora também não sei se eu posso falar, mas vou falar da empresa dele, tá? Pode. Ele montou uma MJ Consultoria, onde ele presta serviço para outros mercados, tal, açougue. E assim, acho que a gente sempre foi uma inspiração um para o outro, né? Eu e meus irmãos, assim. A gente nunca teve essa questão de se inspirar em questão da minha mãe, do meu pai, porque meu pai sempre trabalhou CLT, minha mãe praticamente nunca trabalhou, né? Minha mãe era a dona do lar, ela sempre cuidou da gente. Então, a gente crescendo no meio da dificuldade de ter que trabalhar, de ter que a gente conquistar as nossas coisas, eu acho que foi um meio da gente querer, acho que desenvolver aquela vontade de trabalhar por si próprio, ter uma profissão, né? Que eu tenho o meu curso de cabeleireira, eu tenho 15 anos, mas quem pagou foi minha tia. Né? Minha tia que pagou porque ela via que eu gostava. E no meu sonho, na verdade, era sempre ser pedagoga. Eu nunca quis ser cabeleireira. Mas pelo fato de eu ir na casa da minha avó, minha tia pediu pra me escovar o cabelo dela, fazer uma prancha, alguma coisa assim. Aí ela foi e perguntou, tá, e por que que você não faz um curso de cabeleireiro? A tia paga, porque ela sabia que meu pai e minha mãe não tinham condições. Meu pai era aposentado, né, na época. Minha mãe sempre teve envolvimento aí com droga, meu pai era alcoólatra, então a gente sabia que se dependesse deles, a gente não ia conseguir, pelo fato de ser um problema psiquiátrico, um vício, né, que é muito difícil. Então minha tia pagou o curso e eu consegui. Aí eu consegui fazer esse curso e decidi trabalhar para mim. No começo foi difícil, trabalhei muito para os outros. Para mim não foi ruim, como eu sempre disse, é algo que a gente sempre aprende, né? Trabalhando para outras pessoas, eu aprendi muitas coisas. Aprendi em questão de como tratar um cliente, questão de como tratar um funcionário, né? Porque hoje eu trabalho para mim, hoje tem pessoas que trabalham para mim também. Mas nem sempre foi assim. Então eu tive muito que passar por outros salões para me aprender o que eu aprendi hoje. É interessante ver você falando que assim, que você não teve exemplos dentro de casa, né? Sim, Os pais eram difíceis, teve uma infância difícil, né? sim. E às vezes a gente coloca sempre a culpa no indivíduo. Né? As pessoas falam assim, ah, só depende de você, basta. Não basta você querer. Se você não tivesse sua tia que tivesse dado incentivo ali, talvez você não estaria trabalhando nessa área, você teria ido para alguma outra coisa, né? Sim, E a chance de você ter ido pro lado errado também era muito grande, porque você tinha muito isso dentro de grande, casa. não. Então, assim, é muito difícil você ter um ponto de partida muito negativo. Né? E às vezes a gente não parte do zero, a gente parte do -10, a gente parte do -20 para tentar chegar no zero, para deixar a soma positiva e depois começar a subir. Né? Exatamente. Então, a gente que vem da quebrada tem essa dificuldade e muitas Sim. pessoas que não têm essa realidade não entendem. Né? E coloca sempre a culpa no indivíduo, tipo, a culpa é sua que você não conseguiu. Né? E aí a gente não coloca cada coisa no seu lugar. Mas eu sempre costumo dizer que tem aquela questão, né? Às vezes você vai olhar para a dificuldade e você vai olhar e vai falar assim: ah, eu vou fazer porque quem é você para me dar um exemplo? Uhum. E tem aquelas pessoas que vai olhar e vai falar assim: não, não é isso que eu quero pra minha vida. E assim, graças a Deus, eu e meus irmãos, a gente sempre olhou pra esse lado de a gente ver a situação da minha mãe, a situação do meu pai, e a gente não querer aquilo pra gente. Envolvimento com droga, envolvimento com bebida. Assim, beber não é um problema. O problema é se tornar aquela bebida um vício. O problema não é você fumar. O problema é você usar daquele cigarro, daquela maconha, se tornar um vício onde o vício acaba te atrapalhando e acaba com que você não consiga desenvolver algo, se tornar uma pessoa melhor ou não conseguir crescer na vida, né? Porque realmente não é a questão de onde você veio e nem da onde você vem, é para onde você vai. Que para onde você vai, acho que só depende de você, né? Da força de vontade, de você querer crescer, de você não querer ficar estagnado ali naquela situação. E assim, mesmo a minha mãe e meu pai tendo toda essa situação, sempre foram pais assim maravilhosos, não vou falar que foram pais de exemplo, mas nunca deixou faltar, né? Às vezes a gente teve que se impor ali como filho e tentar ajudar em cuidar deles como se eles fossem nossos filhos e não a gente filhos deles. Então a gente teve que se tornar assim responsável muito cedo.
Igual eu tava falando, meu irmão também teve sempre essa mente de empreendedor. A minha irmã trabalha CLT também, mas sempre trabalhou, sempre correu atrás, né? A gente, graças a Deus, nem eu nem meus irmãos, a gente entrou para nenhum tipo de vício, assim, que deixasse a gente cair na vida, né? Assim, a gente cai. Cai de um jeito, assim, não de se tornar um viciado em alguma coisa, mas a gente sempre se levantou, a gente sempre correu atrás, a gente sempre quis buscar o melhor pra gente, ou tendo uma profissão, ou conquistando um carro, conquistando algo, né, que os nossos pais não pôde dar pra gente. E aí você quebra o ciclo e deixa um bom exemplo pros seus filhos, né? Exatamente. E